Tudo bem. Muito bom. Boa noite por todos. Esse é mais um Web Talk do Instituto Mulheres em Operações. Fico muito contente de mais uma vez aqui estar com vocês. Alguns já têm. O ano passado nós fizemos esse Web Talk todas as quintas-feiras, terceira quinta-feiras do mês. Esse ano nós passamos agora para as quartas, porque chegamos à conclusão que aparentemente quinta-feira é um mês, é um dia da semana que as pessoas acabam saindo de trabalhar de forma presencial e fica preso no trânsito, então a gente espera que com isso também tenhamos aí um pouquinho mais de audiência. É, Bom, o Instituto de Mulheres em Operações é um instituto sem fins lucrativos, onde nós temos como objetivo aumentar o número de mulheres em posição de C-level em operações, né, toda a cadeia produtiva end-to-end, logística, planejamento e outras áreas. É, para que a gente tenha mais mulheres nessas posições, que ainda são poucas, a depender principalmente dos setores, dos locais, e também para que a gente possa ter mais conselheiras com esse tipo de background, que ainda é muito pouco, né? Afinal de contas, é um core do negócio e seria muito interessante também termos mais conselheiras com essa formação, essa experiência, como se levam. O Instituto ele já iniciou durante a pandemia de forma remota, e isso tem sido uma prática que, pelo jeito, nós podemos ainda ter alguns eventos, alguma coisa presencial, mas ainda atende bastante aos requisitos aí das necessidades das pessoas nas áreas de operações que normalmente estão mais distantes. E nós temos, como parte da nossa jornada de trabalho, soluções, desde soluções para as mulheres, né, mentorias, programas de desenvolvimento nesse tema de diversidade de gênero, e temos também soluções para a empresa, né? Para que ela possa preparar melhor o ambiente para que possa receber também essas mulheres, né? E o ambiente também está mais preparado sobre esse tema de diversidade. E assim temos evoluído, temos várias empresas associadas pessoas físicas, voluntários, uma diretoria, um conselho de consultivo, um conselho fiscal. E eu agora, então, quero agradecer mais uma vez e entrem no nosso site, né? Do www.institutomel.org, nos acompanhe como Instituto Mel, Instituto Mulheres em Operações nas redes sociais, e muito obrigada por estarem aqui hoje. Vou passar para a Maria. Bom, pessoal, boa noite a todos, a todas. Eu quero hoje apresentar o Vinícius Pinto, que vai nos acompanhar hoje nessa conversa, vai liderar essa conversa, né, sobre um tema que é muito novo e que está sendo falado, e acho que a gente tem muito para aprender sobre esse tema aí, né? Então, o Vinícius, ele tem um currículo maravilhoso, viu? Ele é graduado em Engenharia Eletrônica pelo ITA, né, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Ele tem mais de 20 anos de experiência nos mercados de engenharia, automação industrial e telecomunicações. Atua atualmente como diretor de tecnologia para a América Latina na Dassault Systems, e é responsável pelas equipes de consultoria técnica e de negócios, bem como arquitetura de soluções de transformação digital para vários segmentos industriais, como aeroespacial e defesa, transporte e mobilidade, mineração, metais e bens de consumo.
O Vinícius, ele é hoje também conselheiro do nosso Instituto MEL, né? E hoje ele vai falar sobre inteligência artificial e a gente vai ter esse prazer aí de aprender com ele, aprender com quem já trabalha com o assunto, né? Então, Vinícius, a palavra é tua. Obrigado, Maria, pela Ô, apresentação. Maria, eu esqueci de apresentar a Maria, pensei que ela ia se apresentar, né? A Maria Maria Halá, que é a presidente do nosso conselho, tá? E consultivo, e eu acabei de me esquecendo de me apresentar também. Meu nome é Dagate, sou a presidente do Instituto. Gente, desculpem a falha, e agora vamos passar a bola para o Vinícius aqui. Perfeito. Bom, Obrigada, Ana. antes de mais nada, né, para mim é um prazer poder ser membro aí do conselho do Instituto MEL. Como eu comentei em algumas outras ocasiões, para mim é muito importante a pauta de poder ajudar, né, a promover mais, né, o mundo tecnológico, ou o caso de vocês mais voltado para operações, e a experiência de vocês e como atrair mais talentos femininos, tá? Um exemplo que eu tenho, a gente tem 2 vagas hoje que são para mulheres, e a gente faz questão de garantir com que essa diversidade ocorra, porque a gente já entendeu quais são os inibidores das meninas, né, ou das candidatas que vão aplicar para uma vaga técnica. A gente já entendeu como que funciona, porque em algumas ocasiões não recebemos currículos, então a gente está tendo cuidado de garantir com que elas cheguem até nós, ou nós façamos uma busca ativa, tá, de profissionais que a gente entenda que vai compor a nossa equipe e ajudar, né, com a diversidade de ideias, que é o que motiva bastante a gente a fazer melhor o que a gente já faz. Tá? Então, para mim, é um prazer estar aqui hoje. E eu criei um material baseado no texto, tá? No título que vocês me desafiaram, vamos por assim. E aqui em nenhum momento, tá? Eu vou dar exemplos de coisas que a minha empresa faz como se fosse algo comercial, tá? Eu me limitei mesmo aos conceitos, tá? E eu acho que tem conceitos muito interessantes para compartilhar com vocês, até mesmo antes da gente falar de fato sobre a inteligência artificial, como ela está impactando os negócios. E eu quis trazer alguns conceitos muito básicos, não porque eu duvido do conhecimento de vocês, mas porque às vezes alguns conceitos básicos são pouco explorados, para que as pessoas tenham um entendimento mais amplo de a- de alguns avanços tecnológicos que a gente está vivenciando, e fica mais fácil quando você entende um pouquinho da história de onde aquilo veio. E aí fica mais natural também entender porque certas coisas são como são, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Por favor, me avisem quando conseguirem ver. Sim, já está em modo apresentação. Tá ok. Eu vou colocar aqui no cantinho, o Zoom, ele cobre às vezes um pouco a tela de vocês. Me avise se está fácil de vocês verem tudo. Se eu estiver na frente de algum conteúdo, me avisem, tá bom? Bom, então, esse é o título, tá? Uma breve análise do impacto da inteligência artificial nos negócios, tá bom? Bom, a Maria me apresentou, meu nome é Vinícius, né? Eu trabalho atualmente na Dassault Systems e sou um membro aqui, adoro participar dos trabalhos aqui com o Instituto Mel. Bom, essa é a agenda que eu preparei para vocês, tá? Falar um pouquinho, brevemente, sobre a história da IA. De onde veio isso? Né? É uma coisa nova? É uma coisa antiga? Né? Como é que surgiu, né? Para a gente balizar um pouco aspectos históricos e marcos históricos que geraram isso. Depois selecionei alguns conceitos importantes, né? Adiantando um pouco aquilo ali que eu havia mencionado agora há pouco, que eu acho que faz sentido vocês entenderem um pouquinho, né, a história da tecnologia, né, para a gente poder falar depois de inteligência artificial com mais base. Um pouco sobre as motivações do uso de inteligência artificial. Por que todo mundo fala sobre isso hoje? Por que todo mundo quer usar? Né? Quais são
aspectos relevantes que vale a pena destacar, além daquilo que a gente já vê massivamente sendo colocado na mídia. Bom, como isso está sendo aplicado aos negócios? Será que isso está trazendo resultado? Né? É outro aspecto que eu queria colocar aqui. E, por fim, né, fazer algumas reflexões, né, em conjunto com vocês, também, de preferência, para que a gente possa, né, tentar entender, do ponto de vista meu, de vocês, né, como vocês estão enxergando, né, a inteligência artificial de uma forma geral. Tá bom? Então, esse é o final, claro, fica aberto aí para perguntas e respostas, a gente faz uma passada e vou tentar fazer o máximo possível para conseguir responder a todas as perguntas. Bom, um pouquinho da história da inteligência artificial. Eu separei aqui uma timeline, que é uma das que eu mais gosto, porque ela é uma visão mais matricial, onde ela mostra, né, desde a década de 50, né, que para muitos é o marco da inteligência artificial por conta do teste de Turing. Não sei se todos conhecem, Alan Turing foi um dos precursores, né, dos computadores. Ele ficou agora recentemente, deram uma elevada no nome do Alan Turing, principalmente por conta de um filme que a gente encontrou na Netflix, né, que fala um pouco sobre o Eu assisti, muito bom. que conta a história de como ele fazia a decodificação, né, dos algoritmos que faziam transmissão de mensagens secretas durante a guerra. E o Alan Turing criou o teste para você poder identificar, né, quando é que você fala com algo robótico ou não, ou algo automatizado ou não, quais são as condições para isso. E muito se vê também que essa relação científica com o mundo de ficção científica, vocês vão notar, né, quando vocês se aprofundarem mais nisso, que há uma relação muito próxima. Os entusiastas científicos também são grandes entusiastas por ficção científica. Então, não é à toa que Isaac Asimov é um cara que motivou, né, que é um grande escritor, né, de ficção científica, e como ele motivou muitos cientistas a procurarem, né, fazer pesquisas, né, por conta dos livros que ele escrevia, e a ficção acabava motivando, né, outras pessoas a ingressar no mundo, né, de ciência e tecnologia como um todo. Então, aqui a gente começa, né, com o marco do teste de Turing, né, na década de 50. Isso depois, o termo de machine learning, que muitos, né, ouvem aí todo dia falar sobre isso, gente fazendo programação em Python, uma série de linguagens que permitem fazer machine learning. Né? Esse é um termo que foi, né, cunhado na década de 50 também, em 1956. Desculpa, 1959. Né? E isso veio um pouco antes, o termo em si, inteligência artificial. Né? E o inteligência artificial, eu vou mostrar um pouco sobre conceitos, né, porque dizem sobre esse termo. Tem gente que nem acha que a inteligência é artificial ainda, mas é um termo que serve para balizar. E eu acho que a gente querer ter muito purismo nas definições acaba não gerando muito resultado. O importante é o quanto você consegue pesquisar, trazer de avanços tecnológicos, e depois, se o conceito precisar ser aprimorado, que seja aprimorado. Mas eu acho que o purismo em discutir se o que nós temos hoje é uma inteligência de fato ou não, eu acho que, né, extrapola demais aqui o nosso escopo, que é tentar entender um pouco do que há de tecnologias e como elas influenciam o mundo de negócios. Tá? Então, se vocês forem percorrer um pouco, aliás, esse material eu vou disponibilizar para todos vocês, tá? Então, eu não preciso aqui me atentar a todos os detalhes, é muita coisa, só falar sobre a história, a gente ficaria aqui com certeza mais de meia hora, mas vocês vão poder enxergar alguns pontos relevantes, né? Que é aqui para mim a, a Elsa, que é um modelo de inteligência artificial que inspirou, né, muito do que hoje nós temos de modelos, que a gente chama de modelos de IA, para que você consiga obter alguma resposta de um ente digital. Depois dessa época, houve um período que eles chamam de o verão, da inteligência artificial, porque muitos pesquisadores que foram entusiastas lá na década de 70 foram deixando aos poucos um pouco a pesquisa de lado, pelas polêmicas que foram surgindo, pelas barreiras tecnológicas que eles foram encontrando. Então, isso foi
né, um período entre meados da década de 60 até início da década de 80, algo que não foi, de fato, muito desenvolvido, porque houve esse distanciamento que foi denominado depois de o verão, né, da inteligência artificial. E, aos poucos, isso, no início da década de 80, foi sendo resgatado. Foi sendo desenvolvido vários outros algoritmos, né, na área de engenharia de computação. Muitos dos entusiastas da década de 70 retomaram, né, auxiliando na criação desses algoritmos e fomentando pesquisas, né, voltadas para o conceito existente hoje de inteligência artificial, que é basicamente treinar, né, com que as máquinas possam fazer, né, ou os nossos computadores possam fazer certas funções para as quais a gente deixou, né, um conjunto de informações e regras para que a função que a gente quer desempenhar eles façam mais rápido. Então, aqui é um panorama geral do que o que aconteceu ao longo desses anos. E, recentemente, né, é super importante mencionar, né, o que aconteceu aí, basicamente, né, com o advento da OpenAI, que foi fundada em 2015, né, inclusive o próprio Elon Musk foi um fundador que participou do início da OpenAI, depois saiu. E o que a OpenAI conseguiu, que acho que é um marco muito importante para a gente observar hoje, e gerou toda essa enxurrada de informações que a gente recebe, é como ela conseguiu popularizar algo que estava totalmente dentro do mundo acadêmico para um uso massivo. Então, se você quisesse usar algoritmos de inteligência artificial, testá-los, brincar com ele, criar suas próprias aplicações, você não teria acesso a isso de uma maneira tão simples. Você teria que estar estudando numa escola, você teria que estar dentro de uma fábrica, de uma empresa que tem acesso a tecnologias que permitiriam você criar algo. E o que eles fizeram foi algo completamente disruptivo, ou seja, eles democratizaram o acesso a um conjunto de bibliotecas, né, ajudam você a usar os conceitos que eu vou explicar mais para frente, né, para você criar os seus próprios produtos, e isso gerou um entusiasmo geral para que dissessem: poxa, temos um momento em que nossa infraestrutura tecnológica dá acesso a muito mais pessoas do que no passado. Tá? Então, esse é um ponto importante, né, que quando surgiu o GPT-3, né, em 2020, foi aperfeiçoado, né, com o Dali em 2021, e o ano passado saiu o GPT-4, que é hoje que está, né, disponível para você fazer subscription, né? Aí foi onde as pessoas de fato experimentaram, né, o quanto é possível ter acesso a algo, né, muito sofisticado, né, mas hoje está na ponta dos dedos. E aí aqui eu selecionei alguns conceitos importantes, tá, para que a gente possa balizar melhor, né, o que a gente discute, tá? E eu peguei, né, a primeira frase sobre o que é inteligência, é a denominação que eu mais gosto, mas eu quis deixar, né, uma designação da Enciclopédia Britânica, que eu acho bastante relevante, e a mesma que ela faz sobre inteligência artificial, para que vocês possam fazer um paralelo, tá? E, fundamentalmente, inteligência, né, de uma maneira simples, é ser capaz de aprender a tomar decisões para alcançar objetivos. Então, a capacidade de aprender a tomar decisões que é um dos grandes conceitos sobre a inteligência humana. A outra versão, né, reescrita com outros posicionamentos, é a capacidade de adquirir e aplicar conhecimento e habilidades. Isso é um conceito, né, amplo sobre inteligência. E aí, quando a gente começa a falar da inteligência humana, você vai perceber que a inteligência humana consegue extrapolar, né, essas duas definições claras, né, até muito mais cognitivas, né, do ponto de vista de como nós pensamos. Você consegue extrapolar ela, né, do ponto de vista do uso do termo consciência, né, onde você tem uma compreensão contextual, né, e essa consciência, compreensão contextual, pode ter, né, aspectos filosóficos,
né, como menciona aqui, a sua percepção de mundo, né, a sua percepção sobre a vida, sobre as pessoas, o uso da palavra empatia no seu dia a dia, né, que tem muito a ver com a inteligência emocional. Então, a inteligência humana tem características bastante amplas e que é difícil sintetizar numa definição única. Muitos gostam de colocar outros elementos, mas de uma forma sintética. A inteligência em si, eu gosto dessa definição sintética e é da humana, extrapolando, né, a mera visão cognitiva e emocional. Há muitos outros fatores que definem a maneira com que você se expressa, decide, né, e se comunica. Por outro lado, a inteligência artificial, ela é a capacidade de um ente digital, né, um computador, ou seja, um computador, um robô, né, onde nós ensinamos ele a fazer coisas que nós gostaríamos que fossem feitas mais rápidas, da maneira que a gente gostaria de fazer, ou que sejam atividades tediosas que toda hora você precisa repetir, e ele pode ajudar você a gastar esse tempo, né, investir esse tempo em outras coisas. E ela basicamente replica, né, uma série de ensinamentos que você vai dando, né, e esses ensinamentos têm várias maneiras de conduzi-lo, ao ponto de hoje nós estarmos falando de inteligência generativa, que é um pouco do algoritmo que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Quando a gente começa a ver a inteligência artificial generativa, que é o G do ChatGPT, é onde as pessoas começam a ter a impressão de que você está comunicando com algo não simplesmente treinado num conjunto de coisas que parece ser simples. Você consegue ter uma impressão de que conversa com um ente inteligente. E aí é onde começaram as pessoas se preocuparem com os aspectos de como essa inteligência está evoluindo, né, ao ponto de se questionarem se a gente precisa pôr freios, regulações, etc., né, com relação à evolução que isso vai acontecer, com que a evolução que isso de fato vai acontecer ainda mais. E aqui para vocês terem um bom paralelo, tá, para vocês consultarem depois, né, um compilado que eu fiz sobre aspectos que comparam a inteligência humana com a inteligência artificial, né, principalmente nesses 9 que eu listei, que é a origem da inteligência, né, o que significa o aprendizado para cada uma dessas inteligências, né, a capacidade de ser flexível ou não, né, se há emoção nessa inteligência ou não, se ela tem criatividade ou ela é meramente processual, se ela tem a sensação de que possui consciência, e se vocês brincarem com o chat GPT perguntando sobre a consciência dele, é muito interessante o quanto eles estão aprimorando a resposta sobre isso. Um ano atrás você fazia a mesma pergunta e a resposta que vinha no prompt é completamente diferente do que você tem hoje. Então, é muito interessante poder observar isso também. A capacidade de ter autonomia, né, quando você tem a inteligência, né, e você quer aplicar suas decisões, você tem autonomia para aplicar as decisões, né? Esse é um ponto. E intuição, né? O ser humano é dotado de intuição, é algo que às vezes é completamente inexplicável para algumas pessoas. Então, e isso compõe, né, na minha opinião, a beleza do ser humano e principalmente, né, a capacidade de ter empatia, porque você se pôr no lugar dos outros antes de uma tomada de decisão, antes de se expressar, antes de se comunicar, ou dar uma resposta, não significa que você precisa dar a resposta que é a correta, a transparente naquele cenário. Certas pessoas vão querer ouvir uma outra resposta, né, dada a situação encontrada. E o ser humano consegue identificar o momento certo de dar, né, usar certas palavras ou não. Então, esses foram alguns aspectos que eu quis mencionar nesse paralelo para vocês. E aí vem, né, deixa eu pôr aqui, para mim essa barra está me atrapalhando. Selecionei outros conceitos bem relevantes para que a gente possa começar a falar um pouco mais de tecnologia.
Bom, se o slide me ajudar, ok. Bom, eu sou engenheiro e também fui aluno do curso técnico de informática industrial. E isso, para mim, foi um grande aprendizado, entender, principalmente na década de 90, de onde veio muito da tecnologia que estava em processo de desenvolvimento. E na entre a década de 80 e 90, a gente teve, né, um híbrido entre o passado, que hoje praticamente não é utilizado, e o início de grandes desenvolvimentos tecnológicos que hoje são realidade. E muito se falava sobre o uso dos transistores e do conceito, né, do Vale do Silício, onde é que vem o silício, por que que ele revolucionou a indústria eletrônica e, consequentemente, a indústria, né, da computação, né? E eles são os responsáveis por isso. Sem os transistores, não teríamos, né, os computadores, e a aplicação dos transistores em eletrônica, né, principalmente quando você usa ele, esse aqui é um esquemático dele, quando você usa ele como uma chave eletrônica que ele, uma hora ele é 1, outra hora ele é 0, deixa passar corrente ou não deixa passar corrente, né, dentro de um circuito eletrônico, que é basicamente o 1 e o 0 dos dados, que são os bits, ou são os bytes, conforme são agrupados. E esses bits, bytes, são aquilo que circula dentro de um computador, que sai, né, de uma CPU, né, de uma central de processamento, e trafega dentro desse circuito eletrônico, que vão para as memórias e vão para outros dispositivos dentro do computador, que fazem com que os algoritmos possam ser executados. E essas memórias são encaixadas nesses slots, tem uma pessoa colocando cuidadosamente um pente de memória dentro de um computador, e esses computadores são grandes máquinas, né, que podem ser servidores de aplicação, né, onde roda um algoritmo que vai precisar, né, obter dados para que esse algoritmo possa ser executado, e esses dados vão estar em outras máquinas, que são servidores de banco de dados. E onde é que esses grandes computadores e servidores, né, de banco de dados estão dispostos hoje? Eles estão dispostos em grandes data centers, né, seja um data center próprio, quando a empresa, né, ela é muito sofisticada, grande e exige seu próprio processamento dedicado, ela tem seu próprio data center. E esse conjunto de máquinas, esse parque de máquinas, é tudo que o negócio dela demanda para que ela possa produzir aquilo que ela precisa e sair com os resultados, né, de um conjunto de áreas trabalhando, né, de uma forma sincronizada para obter, né, os resultados de negócios da operação que ela possui. E esse ambiente, né, de processamento central, que está aqui, esse ambiente de data center, é o nosso querido ambiente de computação em nuvem hoje. E esse é um conceito muito importante. O que nós falamos hoje tanto em nuvem é o mesmo data center, né, que está localizado num ambiente separado, né, empresas como a Amazon, a própria Microsoft Azure, né, elas oferecem esses ambientes dedicados para aqueles clientes que não querem ter seus próprios data centers, porque começou a crescer demais o volume de processamento de dados. Então, eles alugam esses espaços, que é o nosso famoso computação na nuvem ou cloud computing. E aí, quando você começa a ver que esse ambiente de grande processamento de dados dá para você o conceito de Big Data, que é uma série de dados espalhados dentro dessas máquinas, que em determinado momento eles podem ser organizados com aquilo que nós chamamos de analytics. E uma vez que você tem um analytics, você pode organizar os dados de tal forma que você consiga tomar decisões. E quando a gente fala em tomada de decisões baseada em dados, é o conceito de data science. E hoje é todo mundo demandando, né, um cientista de dados. Eu quero um cientista de dados para fazer minha aplicação, eu quero um cientista de dados para eu entender esse mundaréu de dados que eu possuo no meu data center dentro da minha empresa, ou de todo o histórico que eu tenho dos últimos 20 anos de desenvolvimento.
o que que eu consigo extrair, o que que eu consigo estruturar esses dados que estão todos espalhados de uma maneira que eu consiga interpretá-los. E uma vez que eu consiga interpretar, eu tomo decisões e faço com que eu tome um rumo ou um outro, né, com base em dados. Então, Data Science é a capacidade de mexer com esse volume de dados, organizá-los de forma que você consiga criar soluções, tomar decisões ou criar, né, outros desenvolvimentos, né, inovar com base em conhecimento histórico distribuído. E é daí que vem a inteligência artificial. Se você consegue ter um volume de dados, que você consegue organizá-los, que você consegue deixá-los de uma forma estruturada, você está estruturando o seu conhecimento. E uma vez que você estrutura o seu conhecimento em uma série de bases de dados, você consegue fazer com que a inteligência artificial que você quer desenvolver, ela possa usufruir dessa série de dados organizados para que você dê comandos, diretrizes, orientações para que a resposta possa chegar através dela. E para que ela possa ocorrer, você precisa treiná-la. Você precisa ensinar onde, como, quais são suas restrições, o que você pode fazer, o que você não pode. Em que momento um ser humano precisa julgar, né, aquela resposta, ou ele rever um determinado cenário. E esse treinamento precisa dessa massa de dados. Esse conceito de massa de dados é fundamental para machine learning hoje. E, voltando ao tema lá do ChatGPT, eles só conseguem fazer com que o algoritmo deles tenha todo esse poder por ter um grande poder computacional por trás para movimentar um grande volume de dados. E quando eles fazem esse grande volume de dados, eles conseguem se aprofundar com os algoritmos específicos para que ele faça um aprendizado aprofundado e automatizado, que é a beleza dos algoritmos de redes neurais, tá? E os algoritmos de redes neurais, vou mostrar um pouco sobre eles, tem a teoria de tentar imitar como os nossos neurônios, por isso redes neurais, como os nossos neurônios funcionam, como a interconexão, né, as sinapses dos nossos neurônios podem ser imitada ou mimetizada dentro de uma máquina para que ela crie um contexto em torno daquele dado e através desse contexto em torno do dado, ele vai reduzindo as chances de você encontrar, né, uma resposta errada baseada em premissas que você estipula. E aí, quando nós falamos, né, de redes neurais, eu posso mostrar aqui um pouco desses exemplos. Sem isso, vocês que eu acabei de mostrar, ficaria difícil de eu explicar, por exemplo, que aqui nós temos um modelo de inteligência artificial sendo treinado com uma rede neural. Isso aqui é uma imagem que está sendo uma imagem do corpo humano, onde o objetivo é você tentar entender quando uma determinada célula pode ser defeituosa e apresentar uma doença. Esse processo de entendimento dessa parte do organismo, de detecção, né, dos limites, que quando você faz uma visão de máquina, né, ou seja, uma série de algoritmos que interpretam aqueles pontos, porque há uma série de geometrias previamente analisadas que dão um indício de que ali é algo nocivo ou que não é como deveria ser. E você expõe isso a um algoritmo de redes neurais, que está aqui circulado em amarelo, porque ele justamente vai começar a sombrear esses pontos e você vai auxiliá-lo a chegar na resposta. Eu mostro que aqui você treina, né? Aqui é uma sequência de treinamento, o dado entra no algoritmo de aprendizado, ele atua sobre um modelo, ele usa novos dados, gera o algoritmo,
tenta fazer essas predições e ele faz um ciclo, né, de iterações até você verificar se o seu modelo ele é satisfatório. E aqui que está o comecinho da primeira camada do algoritmo de redes neurais. Aqui eu mostro as diversas outras camadas até ele chegar na camada mais inferior, que é a camada de resultado, né, ou de saída, onde aquilo que é desejado e ser identificado, ele vai pouco a pouco treinando, chegando em padrões, reduzindo as opções e até conseguir identificar aquilo que foi previamente designado como um padrão a ser encontrado. E aqui eu... Vinícius, rapidinho, só uma perguntinha. A partir de que item aqui você considera que já é a inteligência artificial generativa? Porque hoje a gente tem duas ainda, né? vou chegar lá. Ah, tá Perfeito, bom, tá bom. Obrigada. perfeito. Exatamente. Ótima pergunta, Doris. Significa que eu estou instigando essa discussão, tá legal. Aí aqui eu cito alguns exemplos, né, de redes neurais convencionais, tá? Aqui eu tenho reconhecimento de imagem, né? Aqui é o algoritmo sendo aplicado e aqui eu consigo detectar um padrão e aqui eu chego na identificação de um animal. Aqui eu tenho uma mancha numa determinada imagem, treino as diversas camadas da rede neural e chego, né, no reconhecimento de imagem até eu fazer as iterações necessárias para eu conseguir chegar na conclusão e chegar no resultado que eu espero. E aqui são outros exemplos de modelos de predição, de diagnóstico de imagens, né, para identificação de doenças. Você cria essa visão conceitual de um modelo, você sabe o que pode ser de errado com base em uma série de outras imagens que você foi obtendo no seu histórico. A rede neural ela é treinada para identificar esses padrões e paulatinamente você consegue fazer com que, com a massa de dados que você gerou, você consegue começar a ter um nível de acurácia com relação ao modelo que você está tentando gerar. E claro que quanto maior a acurácia do seu modelo, mais dados são necessários, mais servidores, mais bancos de dados, mais data center. Então fica inviável uma pessoa ter seu próprio data center para uma aplicação dessa. E essa é uma das grandes justificativas por que computação em nuvem hoje é tão relevante. Ninguém vai conseguir ter todo esse poder computacional se quiser desenvolver aplicações de inteligência artificial. E aqui vem mais um exemplo de diagnóstico, né, onde o modelo utilizando redes neurais é aplicado. E aí sim, vindo para a pergunta da Doris. Essa é a grande diferença entre o modelo de redes neurais, né, onde você tem várias entradas. Eu até peguei um desenho do rede neural, de uma rede neural, onde existe uma entrada que é o seu viés, o seu bias. E isso é um aspecto muito importante sendo discutido, né, de uma forma generalizada para inteligência artificial, porque você treinar modelos com base num conhecimento humano, naturalmente vai ter o ingresso de bias nos seus dados. E isso é algo extremamente difícil de ser retirado. E existem vários casos aí públicos que mostram que esse bias acontece. Então, eu quis mostrar isso porque esse é o modelo tradicional, né, que vem sendo utilizado e ele é factível, né, do jeito que ele foi construído, ele resolve diversos problemas. E é muito poderoso o uso de inteligência artificial com redes neurais. Só que o que veio dentro do Generative Process Transformer, que é o modelo utilizado pelo ChatGPT, ele é um modelo com uma outra finalidade inicialmente, né? Foi concebido para uma outra finalidade, e ele usa uma
extrapolação do modelo de redes neurais, que ele usa o que eles chamam de o modelo de IA Transformer, né, que foi um modelo criado pelo Google, né, antes da OpenAI utilizá-lo. E esse modelo Transformer, ele usa o conceito de atenção aos dados. E essa figura que eu estou mostrando aqui é um conjunto de textos, né? The animal didn't cross the street because it was too scared. Isso aqui é a entrada que o computador recebe, que o algoritmo vai tentar interpretar o que é que está sendo escrito. E o que a OpenAI faz é focar nos modelos voltados para linguagens, tá? Veja que a gente usava resolução de problemas de linguagem, né, NLP, o Natural Language Processing, com redes neurais convencionais. E eles adotaram um modelo novo, que foi criado esse pelo Google, onde eles usam esse conceito de transformação, e eu vou mostrar o algoritmo funcionando aqui para vocês entenderem. Ou não. Não é tão simples, mas eu vou tentar mostrar um pouco. E eles tentam predizer o que cada uma dessas pequenas palavras se relacionam entre si dentro do contexto geral que elas estão, dentro do conceito geral de todo o corpo de treinamento que foi utilizado para abastecê-lo de informações contextuais. Então, o que essa figura está mostrando é que quando ele tem a palavra it, ele tenta identificar quem é o it. Se é o it o animal, se é o it a rua, né? Para que ele possa ter certeza que ele está interpretando aquela frase. Então, esse é o algoritmo funcionando. Por exemplo, entre uma entrada, Que legal. should a robot obey orders from humans? Question mark. Resposta: a robot must obey the orders given by human beings. Resposta. E aqui nós temos, em 2016, the Young Men's Christian Association, YMCA, was very active. Então, o que ele faz? Opa, apertei aqui, ele parou. Deixa eu voltar. O que ele está fazendo? Ele tenta entender. Desculpa, é que o Zoom está me atrapalhando aqui com essa... Aqui. O que ele tenta ver? Se aquela frase, cada um dos componentes, olha, ele está fazendo uma inter-relação. Pedaço por pedaço, pequenos pedacinhos, e fazendo com que eles entrem numa rede neural mais avançada para que ele possa interpretar a entrada e ter certeza que ele vai conseguir gerar uma resposta. E aqui que está sendo esses coloridos, a gente vai poder ver melhor aqui, ó. Olha. Cada um desses coloridos, aqui, ó. Ele começa, vamos ler o texto. I went to the store. At the store, I bought fresh strawberries. Quando ele vê isso, aqui, ó. Deixa eu parar aqui. Oh, meu Deus. Quando ele vê store, ele gera uma condição que o algoritmo tenta entender o que store pode se relacionar e gera chaves em que dizem a probabilidade ou a chance daquela palavra ser relacionada com um corpo de leitura da base de conhecimento dele, para que ele infira o que aquilo de fato significa. Então, veja o volume computacional que você requer para tentar interpretar
cada uma dessas pequenas palavras para que ela tenha a semântica correta na conclusão entre a entrada do usuário e o entendimento que a máquina possui. E é isso, é essa inter-relação entre cada um desses elementos, entre a entrada, o processamento algorítmico, que são as redes ali, tentando dar as possibilidades de palavras para que ele gere a semântica. E é aí que vem a beleza da resposta à sua pergunta, Doris. Com base nisso, ele Muito faz legal esse. isso, né? Fica mais claro ver como é que ele vai fazendo as conexões, né? Exato, ele tenta extrapolar aquele resultado em gerar possibilidades de resposta. E é por Sim, isso que você tem se você já usou, é, toda vez que ele dá uma resposta, você dá um like, se você quiser. sim. Aquela é uma forma ativa de nós ajudarmos a OpenAI a treinar o seu próprio algoritmo. Mas aqui também eu tenho risco de bias, né? Sim, É é, porque tem um programador, tem alguém por trás que vai trazer a sua carga de exato. valores, de princípios. E exato. O que significa a palavra negro em um determinado contexto ou Sim, outro? Ele vai ter que tentar interpretar isso. Será que a pessoa está tendo uma é frase ofensiva ou ofensiva exato. ou ela está tentando, de fato, escrever um texto honesto, onde ela Uhum. se comunique de uma maneira educada e adequada àquela situação. Então, como ele faz para julgar isso? Não é uma tarefa simples. Então, isso ainda não está livre de bias, tá bom? Então, aqui é uma forma ilustrativa para mostrar para vocês que o algoritmo tenta prever por cada uma delas e gera, né, esses outros elementos para que ele chegue nessa resposta que ele chama de softmax, aqui, ó, softmax, que é basicamente, né, a estrutura do modelo de inteligência artificial chamado Transformer, que foi criado ali e a OpenAI tem usado ele intensivamente. Bom, isso foram os conceitos, tá bom? Então, vamos ao que as pessoas geralmente têm discutido. Por que usar, né, inteligência artificial, né, na melhoria dos negócios? Né? A gente conhece muito bem essas justificativas, né? Não é nenhuma novidade, acredito que para todos, né, que a inteligência artificial pode ajudar em gerar mais eficiência, pois a gente automatiza, a gente pode melhorar, né, a qualidade, né, de processos de negócio, processos industriais, processos corporativos de uma maneira geral, e há diversas maneiras de fazer isso. Há toda uma preocupação hoje no uso de inteligência artificial com relação à personalização, né, da pessoa. Se você consegue identificar coisas, por que que a gente não consegue identificar aquele indivíduo, né? Se você tiver acesso, aí que vem as discussões polêmicas. Se você tem acesso aos gostos e preferências daquela pessoa, você consegue personalizar a maneira de você lidar com ela. Isso pode ter uma conotação perigosa e, vamos dizer assim, poxa, vou invadir a privacidade da pessoa em algumas situações. Isso em algumas situações pode ser ruim, mas em outras situações pode ser muito benéfico. Por exemplo, na área de saúde, quando você entende, né, que aquela pessoa precisa de um tratamento específico, né, e hoje em dia tem essa medicina personalizada, né, onde são drogas desenvolvidas especialmente para aquela pessoa, para aquele DNA, e é importante saber tudo sobre as características daquela pessoa. Então, a personalização também pode ser benéfica. E tomada de decisões, né? A gente viu aqui, né, que você consegue identificar, você consegue visualizar coisas mais automatizadamente e te auxilia num processo, né, que poderia ser muito tedioso, complicado, né, demorado. E, claro, né, se você tem condições de identificar, você tem condições de usar uma massa de dados do passado
por que não usar essa massa de dados também para te gerar conhecimento e outros desenvolvimentos, né? Então, isso também te ajuda no processo de criação, né? Fazer descobertas, até usando sua própria massa de dados histórico. Mas uma outra motivação que não é tão discutida assim, e do meu ponto de vista, a discussão central sobre o medo da perda do emprego ainda não é válida, tá? Por quê? Pegando um exemplo, nos Estados Unidos, onde a gente tem bastante, as fontes de dados são bem populadas, a gente começa a observar que essa aqui é a curva do grupo de pessoas que tem capacidade de trabalhar como mão de obra habilitada para o mercado de trabalho. E essa mão de obra, nos Estados Unidos, cresceu bastante até o início, né, da década de 2000 e vem gradativamente sendo reduzida. E existem estudos bem aprofundados sobre isso, né? A US Chamber of Commerce fez essa análise detalhada, por que a participação, né, da força de trabalho tem sido gradativamente reduzida ao longo dos anos. E há algumas explicações, né? Os baby boomers que nasceram no pós-guerra estão chegando, né, aqui, ó, no ano de 2008, os baby boomers começaram a virar os seus 62 anos, que é a data mais cedo que é permitido nos Estados Unidos para eles se aposentarem. E esses baby boomers são considerados a geração mais educada e que tem mais conhecimento na história da humanidade. E existem livros que falam sobre isso, tá? Tem um livro chamado Workforce Crisis, tem um outro que é Solving the Global Workforce Crisis in Healthcare, e tem esse outro, o Kabum, como, né, garantir com que você possa fazer uma grana mesmo depois de te aposentado. Há uma grande preocupação nos Estados Unidos, principalmente, o fato dos baby boomers estarem desaparecendo do mercado, né, porque já estão com mais de 60 anos, né? Eu trabalho na Dassault Systems, tem muitas pessoas com quase 70 anos de idade, tá? E são pessoas extremamente importantes, porque não conseguiremos repô-las. Então, como você vai resolver a equação de que há uma crescente demanda por pessoas qualificadas, há uma crescente demanda por, né, desenvolvimento tecnológico. No entanto, a taxa de crescimento vegetativo não é favorável para repor todo mundo. Então, uma das motivações do uso de inteligência artificial é como fazer o que fazemos hoje sem as mesmas pessoas. Então, eu acho que a discussão vai muito hoje na direção: perderei meu emprego, sem a possibilidade de avaliar o outro cenário. Como farei o mesmo trabalho sem a mesma quantidade de pessoas, né? Ou como farei melhor esse trabalho sem essas pessoas. Então, para mim, essa é uma outra motivação que eu gostaria de reforçar aqui, tá bom? Enfim, como a gente aplica, né, inteligência artificial no mundo dos negócios? Como ela está influenciando a gestão dos negócios? Quer fazer uma pergunta, Doris? Vinícius, tu conseguiu enxergar? Porque normalmente quando estou apresentando não me ocorreu uma Apareceu, coisa assim. apareceu aqui para mim, sim. Tá bom. Pode Me perguntar. ocorreu, me ocorreu uma coisa assim. Eu sou uma baby boomer e seria a inteligência artificial também uma maneira de reter
como a gente fala, muitas empresas criam a gestão do conhecimento, ou seja, que aquilo Exatamente isso. fique para dentro da empresa, porque aquelas pessoas vão se Isso mesmo. aposentar, vão morrer, não vai ter uma sucessão no mesmo nível, mas o Você pegou o ponto. conhecimento É está lá isso. dentro. Isso. Uma das estratégias é garantir com que antes dessas pessoas saiam de fato do mercado, o conhecimento delas, o julgamento delas, que ajudam a treinar esses próprios algoritmos e definir esses padrões, sem essas pessoas vai ser mais difícil. Essa é uma das importâncias, né, de ter esse pessoal envolvido, né, em trabalhos com inteligência artificial, para justamente ter a chance de garantir com que o conhecimento não se perca, tá bom? Então, teriam que ter squads multigeracionais, né, para isso. É o que eu acredito, Porque é né? uma geração que não é digital, mas ela precisa da turma digital para poder transmitir esse conhecimento, né? Exatamente, tá? Tá. Então, para mim, a maior preocupação é essa, muito mais do que, né, retirar o emprego de certas tarefas. De repente, eu já falei isso uma vez e foi polêmico, eu falei, tomara que ela retire emprego mesmo de certas pessoas, porque assim elas podem fazer algo mais, mais nobre e que requeira mais da inteligência Uhum, humana dela, né? uhum. Mas isso é polêmico, tá bom? Bom, como isso está influenciando na gestão dos negócios, tá? E aqui eu queria mostrar um pouquinho para vocês, só um teaser mesmo. Olha que interessante o efeito do chat GPT com relação à democratização da inteligência artificial. Esse é um gráfico que mostra como vários aplicativos famosos chegaram, né, à marca de 100 milhões de usuários e em quanto tempo. Então, um Spotify, que eu sou um usuário, né, fervoroso do Spotify, ele levou 11 anos para chegar em 100 milhões de usuários. Netflix em 10, Airbnb em 8, Twitter em 5, Facebook, né? Temos aqui o WhatsApp, 3,5 anos, chegou a 100 milhões de usuários. O TikTok, menos de um ano, em 9 meses. E o ChatGPT, em apenas 2 meses, ele conseguiu atingir 100 milhões de usuários. É impressionante, né? Justamente criou todo esse alvoroço sobre a democratização de uma tecnologia que fica na ponta dos seus dedos para usar e desenvolver, porque as bibliotecas, a forma de você utilizar o conhecimento, né, o algoritmo da OpenAI fica ali para você reutilizá-lo. Então, olha o poder, né, de uma tecnologia que fica aberta para todo mundo, e isso gerou todo esse alvoroço no mercado, de uma forma geral. O que faremos para aproveitar do melhor da inteligência artificial? Como nos conectarmos com essas pessoas todas que querem usar inteligência artificial? Como fazer negócios usando inteligência artificial? Então, naturalmente, apareceu todo mundo querendo falar desse assunto, porque foi um negócio estrondoso, em pouquíssimo tempo, né, teve uma escalada, né, de utilização muito forte. Bom, e aí, opa, tá cortando aqui, né? Outros motivadores. Poxa, tá cortando aqui para vocês ou é só para mim? Não, o título está cortando, está na metade. Bi- Forecast Business, Forecast all bi- type, É ó, só o tio. Ah, AI. agora ó, deu. Agora está Business dando para Value ver. Forecast by AI Business Type, Value. É. ok? Esse aqui é um relatório do Gartner, mostrando, né, ok, todo mundo começou a usar isso, né? Então o Gartner precisa se posicionar. Vocês que são empresas, vocês que têm seus negócios, né? Onde estão as oportunidades? E isso são inputs para o mundo dos negócios, que é o tema que nós estamos vendo aqui. Olha a projeção sobre o uso de inteligência artificial para, né, suporte à decisão, sobre agentes ou os bots, né, que são aquelas ferramentas que se relacionam com você através de um prompt, né?
automação da decisão e, né, produtos inteligentes, né, ou produtos wearables que você vai vestir e vai estar conectado com você. Enfim, uma gama grande e vasta aí de possíveis coisas, e como isso deve gerar negócios e movimentar a economia. E aí, para não deixar de fora, o que isso, né, reforça em termos de aplicações reais que nós estamos vendo hoje, tá? Então, se você olha, mercado de saúde, né, a previsão é uso intensivo no diagnóstico médico, previsão de doenças, personalização de tratamentos, na educação, personalização do ensino, feedback mais rápidos, desenvolvimento adaptativo, né? Eu tenho filhos na escola, questiono um pouco, né, o que está sendo aqui divulgado, mas é um debate importante que a gente vai ter que ter. Não tem como evitar da criançada ter acesso, mas como ter o melhor acesso, né, como ter o controle. São essas preocupações que vão chegando. Finanças, né, já tem, né, a área financeira já sempre usou muito algoritmo para decisão e agora vai ser impulsionado ainda mais, né, detecção de fraude, risco, né, negociações. Na área de recursos humanos já existem muitas empresas fazendo triagem de currículos, né, tentando utilizar algoritmos para fazer processos de recrutamento. Surgiu o problema do bias no processo de recrutamento. E assim vai. Na engenharia, que é onde eu trabalho com mais intensidade, né, engenharia na indústria, isso aqui, né, de virtual twins, né, que possuem inteligência, que dê informações rápidas, né, que permita que você faça design, precisa fazer simulações avançadas científicas sem criar um único protótipo físico, né, são coisas que já estão aí, né? Previsão e análise de causa-raiz de problemas de engenharia, que você pode usar sua massa de dados, tomar decisões, né? No mundo de manufatura, dentro do chão de fábrica, né? Quem está vendo a operação da fábrica, fiz um projeto no passado que a gente reconhecia, né, o movimento das pessoas dentro de uma fábrica de montagem de carros, e quando ele esquecia um movimento, a gente alertava que ele esqueceu de colocar uma peça. Então, olha como você consegue melhorar o controle de qualidade, fazer inspeção, né, e até mesmo gerar uma fabricação personalizada. Na agricultura também tem um campo aberto, né, de várias possibilidades. Tem uma parceria com empresas na área da agricultura, como eles fazem monitoramento das safras, como podem fazer previsão, que é algo que eu estou auxiliando, né, em fazer a previsão de uma safra com um certo nível de acurácia. E marketing, que é o que está nos né, gerando também grande parte das polêmicas, quando a gente navega nos nossos browsers, né, o quanto da informação que nós temos, quando a gente dá o OK, aceito esses cookies, o que está ali de informação sua, dos seus cadastros, né, o que foi necessário definir dentro da lei de proteção dos dados, né, do LGPD, para dizer o que é confidencial, o que não é, o quanto vão invadir sua privacidade. Então, o marketing usa muito disso para poder saber das suas preferências, onde você navegou, o que você tem, né, analisado na internet, para ele te sugerir produtos, para ele te segmentar, né, e tentar otimizar a maneira de se comunicar com você, tá? E aí, com base nisso, né, que são coisas existentes, né, eu peguei aqui um survey da McKinsey de 2019. E em 2019, né, muito antes do ChatGPT, já estavam reportando melhorias operacionais, ganhos, né, tanto em, em faturamento como em redução, né, de custos, né, em várias indústrias, e ainda fazendo um breakdown por áreas e departamentos dessa empresa. E aí, esse é um, um survey feito em 2019, mas eu peguei a versão, né, mais atualizada em 2023. Ele teve uma cara diferente, uma análise diferente, mas novamente, olha aqui, redução de custos e aumento de receita. Como a inteligência artificial, nesse survey de 2023, tem
trazido bons resultados para os negócios, como essas empresas conseguem surfar essa onda e porque para elas, né, é interessante discutir e aproveitar essas tecnologias para inovar e se interagir com seus potenciais clientes ou novos clientes existentes, de forma a gerar bons negócios. Tá bom? Uhum. Bem, trouxe aqui para vocês algumas reflexões, tá? Então, quais são, né, questões que estão sendo, né, discutidas no âmbito da aplicação massiva de inteligência artificial, né? Qual é a maior preocupação hoje em dia sobre o uso da inteligência artificial? Então, eu fiz também uma pesquisa, né, que muitos de vocês devem ter a impressão, mas Uhum. uma das coisas que mais tem. Opa, a Cíntia, quer fazer uma pergunta, Cíntia? Não, você pode continuar, depois eu pergunto, não tem Ok, problema. tá ótimo. Se vocês observarem, né, notícia de 2017, BBC. Por que, né, o maior desafio com relação à inteligência artificial é o desafio ético? 2017. Depois, o MIT Technology Review coloca, né, qual é o futuro, né, da inteligência artificial, isso em 2019, tá? Não, desculpa, 2016. Qual o futuro, né, da inteligência artificial e da cibernética, né? E como essas preocupações que existem hoje geram preocupações significativas com os aspectos éticos. Existe um organismo, né, chamado de intelligence.org, que é o Machine Intelligence Research Institute, que é o MIRI. Eles têm um tratado sobre como deve ser a abordagem da ética na inteligência artificial. Eu posso mandar os links para vocês de tudo isso. A Unesco, em 2024, esse ano, fizeram o Global Forum on the Ethics of AI, novamente. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos, 2020, adotou 5 princípios para a ética no uso de inteligência artificial. Departamento de Defesa. E a Harvard Business Review, né, falando sobre por que você precisa de um comitê de ética para regulamentar ou controlar o uso, né, de inteligência artificial. Portanto, ética é o grande desafio, né? E aí eu selecionei para vocês quais são as maiores preocupações éticas da inteligência artificial. Tá, a gente fala ética, tem vários, né, pontos de vista, mas vamos àqueles que de fato estão aí para serem tratados, né? Viés e discriminação, transparência, responsabilidade sobre as suas ações, criatividade, né, voltada ao conceito de quem é o dono daquilo que foi criado, onde está a propriedade intelectual daquilo. Manipulação social e desinformação, né? A gente sabe o que está sendo rodado nas redes sociais, principalmente no que diz respeito a deepfakes. Uhum. Privacidade, segurança e vigilância, né? Aquilo que a gente comentou agora. Você anda pelos browsers, quanto é que informação sua está sendo monitorada? Deslocamento de empregos, né? Aquela medo que a gente discutiu aqui. Poxa, tal aplicação está sendo feita, vou tirar o emprego das pessoas, vai ter um impacto econômico. O que de fato está ocorrendo? Será que é justo tirar o emprego das pessoas? E armas autônomas, né? Vocês sabem que vários dos mísseis hoje que estão sendo, né, lançados hoje em dia nessas guerras que estão ocorrendo usam inteligência artificial, né? Os drones, principalmente, aqueles que fazem, né, ataques como se fosse um enxame,
usam, né, comunicação entre eles para poder fazer um ataque em combate. Tá? Então, são preocupações sobre qual é o nível de autonomia que essas máquinas voadoras ou outras armas podem ter, né, dentro do conceito de uma arma, no conceito de uma guerra. Então, esses são as principais preocupações éticas, tá? E aí eu trouxe aqui umas ilustrações sobre isso, né? São notícias que estão surgindo, e isso de fato tem ocorrido. Então, BBC reportando, né, que uma ferramenta, né, de inteligência artificial falhou, né, na parte de recrutamento por conta de bias. Depois, né, pessoal usando, né, filtros especiais, né, onde você é uma pessoa, mas não é bem assim, né? Você está virando um Tom Cruise aqui. Vigilância, né? Quem garante que você está lá dentro do ambiente, aqui parece um aeroporto, todo, é, toda a sua estrutura está sendo monitorada, né? Os movimentos que você está fazendo, a sua fisionomia, a sua cor está sendo vigiada. Qual é a decisão que vai ser tomada num ambiente de vigilância como esse? Aqui teve um ponto polêmico, não sei se vocês chegaram a ver, né, o ano passado, saiu a discussão sobre os atores de Hollywood que queriam fazer greve junto com os produtores e os roteiristas, porque a indústria queria gerar versões digitais, né, dos atores famosos, né, a gravação das vozes, várias fotos, né, deles na situação que eles estão hoje, para que eles virassem atores eternos. Então, se você gosta, por exemplo, de um ator como Robert De Niro, você tira várias fotos dele, vários vídeos dele, o comportamento dele, a voz dele, e você consegue gerar um filme inteiro com o Robert De Niro sem ele ter feito uma única, né, frase real, né? Mas isso era uma discussão. Os produtores queriam que os atores assinassem o de acordo com relação a isso. Depois, cópias, né? Cópias, né? Aqui tem uma obra do Rafael e quem garante que isso aqui que foi encontrado era de fato o original? São enganações com base no uso, né, de imagens hoje em dia, que você consegue gerar outras obras que imitam o estilo de alguém, ao ponto de alguém afirmar que aquilo foi feito por aquele pintor. Como resolver uma questão como essa? E aí, vocês devem ter visto sobre essa modelo. Não sei se chegaram a acompanhar. Essa modelo, ela ganha aproximadamente 11 mil euros por mês no Instagram, mas ela não existe. Ela foi criada por uma agência, né, de publicidade, onde eles capricharam nos elementos que geram atratividade para o público com quem ela se comunica, e ela entra dentro de uma dessas plataformas em que ela publica fotos, a agência publica como se fosse ela, e há uma interação dela, né, desse personagem digital, com as pessoas com quem ela tem o contato naquela rede social. Então, ela monetiza algo em cima de um perfil que não existe. É válido isso? Né? Até que ponto podemos fazer isso? Né? Então, são essas reflexões, né, que eu coloquei aqui. E, enfim, essa foi a minha abordagem sobre discussão de inteligência artificial, que eu quis tentar levar para um caminho diferente daquilo que a gente está acostumado a ver nos textos e ficam discutindo muito em cima do que a aplicação pode ou não pode, mas eu queria dar para vocês uma abordagem, vamos dizer assim, um pouco mais
aprofundada. Excelente, Vinícius, adorei, né? Porque você fala com conteúdo, com consistência, né? Você conta toda a história, né, para a gente, então dá para entender perfeitamente e foi muito bom mesmo. Queria ver se abrir aí, eu vejo que tem a Doris quer fazer pergunta, a Cíntia quer fazer pergunta, tem Sim. algumas perguntas aí. Vamos começar pela Eu Cíntia acho que a aqui. Cíntia estava na minha frente. Então vai lá, Cíntia. Não, na verdade, excelente, adorei a apresentação. Eu acho que ela tá com bastante conteúdo e está de uma forma que você aborda um monte de coisa que a gente realmente tem questionado hoje, tem pensado sobre isso, né? Eu queria só fazer um comentário que todas as aplicações que você falou, eu trabalho também numa empresa de tecnologia e a gente está fazendo vários movimentos nessa direção, né? Aham. E de fazer. Tem uma coisa também que eu não vi se você comentou, às vezes eu até deixei passar, mas uma coisa que a gente está usando bastante, que a gente vai tá tentando implementar, é a predição, Uhum. trabalhar com a predição para evitar incidentes grandes, né? Que a gente trabalha com Isso. áreas de risco muito grande, então isso É, é uma eu coisa bem citei, legal. eu citei rapidamente aqui, quando a gente fala sobre, desculpa voltar desse jeito, mas eu cito rapidamente aqui. Opa, passei demais. A predição, ela está aqui, tá? Na hora que você quer montar o seu corpo de aprendizado, tá? Isso. Uhum. E aqui você pode, com base nesse processo de treinamento, e dependendo da maneira que você estrutura o processo decisório desse modelo de inteligência, né, você consegue, com base nesse conceito, que é a forma que você treina, né, porque você tem, elementos que dizem o que você quer predizer. Então, Exatamente. para você Exatamente. dizer o que você quer predizer, você tem que saber os limites daquilo, né, que você tem que fazer ele aprender quais são os limites. E aí, Isso. uma vez que você aprenda esses limites, ele pode te ajudar a mostrar tendências, né? Exato. E a gente está fazendo isso porque a gente tem uma responsabilidade na operação, né, de vários clientes no mundo inteiro, usando várias soluções computacionais na nuvem. Então, e muito complexas, soluções complexas de infraestrutura. Então, a ideia é ele aprender a entender quando os incidentes ocorrem e para no futuro ele perceber isso e avisar antes que isso aconteça. Então, é bem legal esse uso. Então, assim, tudo que a tecnologia cria tem coisas boas e coisas ruins, né? E É, a gente tem que ser o mais fiel possível, mesmo assim a gente pode errar. E eu queria fazer um comentário também sobre o comentário que você fez, que eu tenho um pensamento muito similar ao seu em relação à questão de emprego. Eu venho batendo na tecla com o meu time, eu tenho um time muito grande de field engineer, né? Os engenheiros de campo, e eu falo para eles: vamos implementar o máximo possível de automação e de inteligência automatizada, no aham, sentido que aquilo que você não está aprendendo nada, você se libera para você aprender uma coisa diferente, mais nobre. uhum, Isso vai fazer com que você cresça profissionalmente. Mas isso é uma coisa que você tem que ficar batendo ali na tecla com as pessoas, porque elas têm aquela resistência, né, de é. achar que isso vai tirar o trabalho delas. É E eu, justamente é o que eu acredito mesmo. Isso bate exatamente. perfeitamente. Acho que as pessoas estão perdendo ponto, né? E focadas numa ameaça que ainda Outro, não, outro né? dia eu vi uma frase, Vinícius e Cíntia, que traduz isso. As pessoas não são substituídas pela tecnologia, mas por outras pessoas que sabem usar melhor a tecnologia. É Eu vi isso aí. essa frase também, eu vi essa frase também. É Eu acho exatamente, que é bem em cima do que vocês estão falando, né? exatamente isso. Então, acho que eu achei muito legal, achei essa apresentação fantástica, muito, muito
esclareceu muita coisa, porque eu trabalho com a aplicação da inteligência artificial, mas eu não sei criar os algoritmos, nada disso, né? Já foi tempo que eu fiz isso na minha Sim. vida. Então, assim, é muito legal. Assim, eu acho que é bem bacana. Eu sou uma fã assim de tecnologia e tem todas as preocupações que você colocou aqui, que são as preocupações que a gente tem que ter, principalmente agora que eu penso, meus filhos já estão grandes, mas eu penso nos meus netos. O que vai ser do mundo deles, né? Então, eu acho que ficou essa mensagem bem bacana. Parabéns, viu? Obrigado, obrigado. A Doris quer fazer Doris, uma pergunta, né? Sim, a questão da ética me preocupa muito também, porque eu lembro que quando começaram a testar os carros autônomos, onde vai a inteligência artificial, né, também para tomada de decisão, acho que até se suspendeu um tempo, né, porque tinha os dilemas, famosos dilemas que você vai encontrar na sua vida sempre, né, quando você precisa tomar uma decisão. E dependendo da cultura, essa tomada de decisão pode mudar também, né? A Uhum, percepção que você tem cultural. E aí tinha um dos dilemas que tinha sido colocado em caso de um acidente súbito, né? O carro está indo, daqui a pouco se atravessa na rua ou um risco de atropelamento, uma criança que vem com uma bola e um velho, e não tem uma terceira alternativa de você desviar. uhum. O carro autônomo vai tomar decisão, ou atropela a criança, ou atropela o velho. Então, são os dilemas numa cultura Eu lembro dessa japonesa, o discussão. velho tem é, uma importância muito grande. Já na cultura ocidental, a criança é a que vai ter o futuro, né? O velho já está no fim ali do. Então, são dilemas, né? Claro, esse é um exagero, mas você vai encontrar esses dilemas éticos, né? Ao longo de uma programação, de um algoritmo, e eu acho que até suspenderam, porque deu um acidente, alguma coisa assim, a questão dos carros autônomos, né? Então, eu não sei como é que tratamento poderia se dar, né, em relação É, à inteligência artificial, a esses dilemas. eu acho que você tocou no ponto certo sobre a questão, né, do valor, né? Como cada cultura valoriza, né, as pessoas de um jeito, né? Essa questão não é simples, É, mas o principal ponto que eu acho que eles discutem é a responsabilidade, né, nesses casos, né? Então, existe essa questão da discussão sobre a responsabilidade hoje sobre plataformas digitais, né? A mesma coisa se aplica a qualquer empresa que se dispõe a pôr um produto na rua e onde um sim, usuário pode estar sendo passivo no uso, mas que por algum momento você delegou, né, pela sua passividade, o uso daquele produto para que ele tome suas decisões. E uma vez que você faz isso, você vira corresponsável, né? A plataforma que você sim. está usando, né, aquele carro tomou uma decisão, mas por uma decisão sua também. Então, acho que a discussão é longa. Não é hoje que É, vamos ter todas essas respostas, mas como um amigo meu fala, né? Hoje nós temos que investir tempo em discutir tudo que vale a pena. sim, sem dúvida. Porque hoje você assumir certas condições pode ser um erro tremendo. Então, acho que vale a pena ter esses comitês, né, como o próprio Harvard Isso, recomendou. Vale a pena discutir amplamente quem está desenvolvendo, no seu caso, que você falou que está desenvolvendo aplicações, né, usando as bibliotecas, né, quais são os limites que você vai conseguir impor, né, para a sua aplicação, ou se o ser humano vai estar em loop, né, no processo decisório. Então, Uhum, essas discussões pontuais vão ter que ocorrer para que uhum, sim. você também possa ter uma resposta adequada, né, numa situação que não havia sido prevista, né? Então, Uhum.
tá bom? Ô, É legal Vinícius, isso. então nós vamos ter que continuar, né? Te convidar para próximas, para a A gente parte continuar 2, essa né? A conversa. parte 2. A parte 2 do filme, né? A aventura continua. A aventura. Então, eu quero agradecer muito, eu adorei a qualidade da sua apresentação, do bate-papo aqui. Excelente. E uma coisa que eu gostei demais hoje, né, essa participação masculina, né? Hoje a gente está com alguns convidados aí, homens, e até quero dizer, porque o Antônio Brenan foi o primeiro a entrar, e ele perguntou, pode entrar homem? Então, respondendo, os homens são super bem-vindos. E o Maria, nosso esse instituto dilema a não gente tem, não tem, né? não Esse tem, dilema a né? gente não tem. Eu Então, faço assim, parte, licença, de um grupo do Jornadeiro do IBGC. E vi essa palestra de Vinícius e entrei. Vinícius não lembra de mim, mas eu tive com ele o ano passado, junto com Paulo Miranda, de São José dos Campos, da nossa empresa Deep Value. Eu te encontrei no Nossa, Copacabana Palace. é E verdade. Nossa, isso ano passado, no ano verdade. passado, com Paulo e Arthur Covatti. Isso mesmo. Então, Que eu vi seu bacana. nome Obrigado aqui por e... prestigiar, Antônio. Obrigado, viu? Antônio, você está em Recife? É? Não, eu sou de Recife originalmente, mas eu moro aqui em São Paulo já há 15 Ah, anos. tá, que o teu sotaque Eu sou é pernambucano. pernambucano, muito bom. Mas acompanhe Bom, a gente aí nas redes sociais e vem claro, participar sempre. É, Nós temos Web Talk sim. todos os meses, tá? Mas Então, gente, muito obrigada. didático, né? Muito didático, Vinícius. Tá de parabéns. Obrigado, gente. Bom, eu vou compartilhar essa apresentação Agradeço muito. com a Maria. Maria, aí você tem, né, os contatos de quem se inscreveu, e aí você pode Não, a gente distribuir, não tem nenhum manda, a problema, gente tá bom? distribui. Sim. Muito obrigada, hein? Obrigada a todos aí pela Muito participação. bom. Um Perfeito. abraço, gente. Tchau. Tchau, até a Obrigado próxima. a todos Tchau a aí. todos. Boa Obrigado a todos. noite. Um grande obrigado, abraço. tchau. Boa noite a todos. Tchau. Até mais. Boa noite, pessoal. Até mais.